Boa noite, amigos da Santa Cecília TV. Estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, o programa da CDL Santos Praia, sempre debatendo temas de interesse da nossa comunidade, temas afeitos à economia, à logística e tudo mais, a vida da nossa cidade aqui sempre debatida semanalmente com os nossos convidados especiais. Quero convidar você a interagir conosco ao longo do programa do CDL Santos Praia, o CDL TV, pelos nossos canais de comunicação que estão aí na tela. O WhatsApp 997829970, 997829970 e também o telefone fixo 3289-9495. O nosso convidado de hoje é empresário da área de tecnologia, especializado, entre outros temas, em automatização de portas, sistemas inteligentes de informação, vice-presidente da Ergos Group, Maxwell Rodrigues, que também integra o time de comentaristas do nosso programa radiofônico, o Bom Dia 107,7. Ao meu lado também, o presidente da CDL Santos Praia, comentarista fixo do programa, Nicolau Obeide. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez e eu estendo aqui os cumprimentos ao Maxwell Rodrigues. Boa noite, Maxwell. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Boa noite, Nicolau. É um prazer estar aqui pela primeira vez e agradeço o convite e a oportunidade de debater esses temas, principalmente com a população de Santos. Bom, digamos assim que dentro do nosso projeto de comunicação, né, nós integramos vários especialistas no nosso time de comentaristas do nosso programa de rádio, que é na Santa Cecília FM, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, o Bom Dia 107,7, e o Maxwell Rodrigues convive conosco hoje, veio nos falar do setor portuário como um todo. Boa noite, Nicolau. Boa noite aos nossos telespectadores, boa noite, Maxwell, boa noite, Zé. Maxwell, santista, diz que é São Paulino, né? Mas santista de camarote, né? Usou o termo. Torceu, vibrou com o Santos Futebol Clube nesse domingo, campeão paulista, bicampeão paulista. Muito boa noite, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. É um prazer. Maxwell, conta pra gente uma breve história da Ergos Group. A Ergos Group é uma empresa que nasceu com foco principal para atender as demandas nacionais, focadas principalmente no segmento portuário. Haja vista a necessidade que hoje, principalmente os terminais privados e também agora, nesse momento, os terminais públicos, têm de se aumentar a eficiência operacional e a sua capacidade de transicionar as questões logísticas dentro do porto, Zé. Agora, a gente aqui tem copiado na mídia a questão de ISPS Code, o Concais não dispõe desse sistema ainda, né? Gostaria que você falar sobre a importância, né, de ISPS Code e explicar para o nosso telespectador o que significa isso. O ISPS Code é uma normativa internacional, uma normativa feita pelos Estados Unidos, principalmente em virtude das condições que houveram relacionadas a terrorismo. Essa normativa é uma normativa de 2001, Zé, onde exige principalmente dos portos no mundo que tenham relações comerciais com os Estados Unidos a fazer todo o controle de entrada e saída, seja ele dos terminais privados como também dos terminais públicos. Nicolau, algum questionamento para o Maxwell? Não, eu só gostaria de destacar o trabalho brilhante, né, que é feito pela Ergos Group, né, a empresa a qual ele é o vice-presidente. Exatamente, é aqui da nossa cidade, né? Isso, uma empresa local, uma empresa que surgiu aqui, né, Maxwell? É verdade, Nicolau, e além de surgir aqui, é uma empresa que conseguiu criar braços e se ramificar em todo o território nacional. Hoje a Ergos atende 16 portos privados em todo o território nacional. E complementando aquilo que o Zé havia me comentado e questionado em relação ao ISPS Code, a grande deficiência que a gente percebe hoje, principalmente nesse segmento portuário, Zé e Nicolau, é a questão da integração dessas informações, né? Os investimentos, eles podem ser feitos, os planos de segurança são contratados, mas consequentemente a isso, há uma deficiência muito grande na integração dessas informações para que você consiga ter o controle efetivo. Você comentou em relação ao Concais e a gente presencia ali o volume de pessoas que é recebido e que transiciona dentro daquele terminal
principalmente no processo de alta temporada, e a gente percebe a ineficiência do controle, principalmente do acesso às dependências portuárias. Isso é uma preocupação muito grande, isso foi pauta até de inúmeras reportagens dentro da mídia, evidenciando a ineficiência que existe nos portos nacionais, permitindo a entrada e, consequentemente, gerando situações como contrabando, tráfico e assim sucessivamente. Então, eu acho que está um pouco na hora do poder público se atentar um pouco mais para isso, até que consiga dar subsídios para os terminais privados, para que esses terminais, além de ter o melhor controle, possam também concentrar o seu foco principal no core do negócio, que é a movimentação de carga. Isso é algo bastante preocupante. Eu acho que o poder público, principalmente os órgãos competentes, como a Codesp, precisam se atentar e ter um pouquinho mais de preocupação nesse sentido, Zé. Ô, Maxwell, vamos falar já no panorama dos portos brasileiros, que eles são evidentemente defasados tecnologicamente em relação a outros portos do mundo, os portos mais importantes, e o que não pode ser admitido e concebido, porque a atividade portuária hoje é muito importante para o nosso país. Mas a Ergo teve a oportunidade de participar de uma licitação, processo licitatório, dentro do Portolog, um programa de informatização dos portos brasileiros, cujo primeiro porto é Vitória, e vocês vão atuar lá em Vitória. Conta pra gente como é que foi esse processo licitatório e o que o Portolog compreende. Para que a gente possa ter um panorama um pouco mais abrangente, até para que os telespectadores consigam entender, a gente vivencia, principalmente dentro do segmento portuário, a estampa de que Rotterdam é um dos maiores portos automatizados do mundo, o que é uma grande verdade. Mas, consequentemente a isso, nós precisamos ter o aprendizado de que Rotterdam demandou algo em torno de 20 anos para se concluir um processo completo de automação. Nós estamos vivenciando hoje, principalmente no segmento portuário brasileiro, essa realidade. O segmento portuário brasileiro, ele vem aprendendo a construir uma agenda positiva no que se refere à automação portuária, principalmente porque a automação ela não está única e exclusivamente relacionada a um brand, uma divulgação de marca para mostrar que você seja mais competitivo ou não, mas a automação portuária ela está relacionada efetivamente a uma condição operacional muito mais produtiva. E em foco nisso, e em prol disso, o governo federal ele lançou uma normativa, um plano focado nos portos nacionais chamado Portolog, que visa necessariamente contribuir com essa cadeia logística a fim de otimizar principalmente o tráfego existente entre todos os modais, seja ele transporte rodoviário, ferroviário e o marítimo também. Esse é um projeto bastante complexo, onde abrange principalmente as 3 pontas que nós dizemos dentro de um terminal. A questão do gate, a questão de pátio e a questão efetivamente de costado. A Ergos foi contemplada com esse processo licitatório no final do ano passado, um projeto de grande monta, grande envergadura no Porto de Vitória, e vamos partir para a implementação desse processo de automação. Posso afirmar, Zé, que esse é o primeiro processo, o primeiro projeto de automação no segmento portuário do Brasil, completo, 100%, desde o início até o final. O impacto da logística, né, dentro do porto, eu acho que facilita muito o trânsito, né, de navios, a rapidez, a fluidez, né, que possa o porto transitar. Eu trabalhei na Cozipa na época dos anos 70, 80, naquela época o Porto de Santos, óbvio, era N vezes mais atrasado do que ainda é hoje, mas eles já tinham na época uma logística bem avançada, né, com transportadores, né, e com maquinários que hoje também incorporam o Porto de Santos. Mas aonde é que você enxerga que essa logística, principalmente em carga pesada, possa ser melhorado dentro do Porto de Santos? Onde está o grande gargalo, né, Nicolau? As pessoas Porque acabam você precisa de agilidade, né? A logística ela faz isso. E mencionando, Maxwell, temos inúmeros gargalos e principalmente afetando a vida das pessoas que vivem na cidade de Santos em virtude... Maxwell, nós estamos aí com o ilustrativo da CETOS, né, da qual vocês são subsidiárias, que
é uma empresa importante no mundo, e aí você também pode ilustrar e continuar a sua explicação, por favor. A Certus é a empresa responsável pela implementação de toda a automação em Rotterdam, e esse é um processo de admissão de gate, que vai muito ao encontro dentro da pergunta do Nicolau que o também. Nicolau vem pontuando agora. Não adianta os terminais privados fazerem todos os investimentos necessários, como este que os telespectadores estão acompanhando agora, de admissão e reconhecimento não só do caminhão, da carga, o número do container, desde que não haja o compartilhamento dessas informações com os órgãos responsáveis. Ali, pelo que a gente percebe, me corrija se estiver errado, que eu não sou especialista. Mas você também trabalha com informática. Com informática e tecnologia. Ali ele já tem uma OCR, quem pode perceber, a OCR seria um leitor, né, de código de barras, vulgarmente falando, que é um scanner, né? No caso do OCR, que já o container passa, já faz toda a leitura Nesse exato momento da empresa, de admissão do gate, você tem um processo que nós chamamos inicialmente de agendamento, onde as transportadoras fazem o agendamento, garantindo uma determinada janela, né? Ou seja, o motorista, a transportadora diz, olha, eu vou descarregar o container tal, com um caminhão tal, no terminal de número A, por exemplo. Eu deixo cadastrado. A grande dificuldade, isso fica cadastrado numa base de dados, e a grande dificuldade é você fazer o processo comparativo dessa informação. Não adianta eu ter um agendamento eficiente, sendo que aqui na ponta eu não consigo comparar esta informação e não consigo fazer o gerenciamento que nós chamamos, como a gente está vendo aí na tela agora, o gerenciamento da exceção. Porque a partir do momento que eu tenho este caminhão sendo conduzido para acesso no porto, necessariamente eu preciso comparar essa informação e ver se essa informação é uma informação fidedigna e se aquele caminhão está efetivamente dentro de uma janela para que ele seja admitido e, consequentemente, possa descarregar aquele container. Hoje, esse processo de agendamento ele é feito, mas necessariamente a comparação dessas informações ela não é realizada. Fruto disso, eu não consigo ter um processo eficiente, porque necessariamente eu acabo tendo um acúmulo de caminhões, é o que a gente presencia necessariamente aqui na realidade do Porto de Santos, porque esses caminhões, apesar de estarem dentro de uma janela, nós não sabemos se esses caminhões necessariamente possuem aquela carga que deve ser descarregada e se é o caminhão dentro da janela na qual foi previamente agendada. Essa é uma grande dificuldade, Zé. Então, porque nós temos aí a questão da convivência do porto, né? Porto e retroporto com a cidade. Hoje, a ilha está ocupada de uma forma muito mais adensada. E não só entrando na questão logística, no caso de Santos, não é, você adotar um sistema inteligente em que todas as... Não é uma empresa ou outra, que várias empresas já investem nisso, né, Maxwell? Mas se todas tivessem um sistema integrado juntamente com a autoridade portuária, resolveria não só a questão da eficiência portuária, mas também resolveria melhor essa convivência do porto com a cidade. Você não entende assim também? Sem sombra de dúvidas, R. E é muito importante a gente pontuar que os investimentos, principalmente em tecnologia, o Nicolau é da área também, tem esse conhecimento, eles são feitos necessariamente, principalmente no segmento de segurança, de fora para dentro, não de dentro para fora. Você precisa controlar as células externas e, consequentemente, vir gerenciando essas células internas. No Porto de Santos, principalmente, eu posso dizer, porque a gente vivencia e tem um relacionamento significativo com a grande maioria dos terminais, a gente percebe que os investimentos foram feitos de dentro para fora. E os terminais portuários hoje, principalmente os privados, já fizeram investimentos no segmento, na área de tecnologia, significativos, principalmente em sistemas de gestão portuária. E esses investimentos já estão aptos a receber outras demandas, principalmente pela iniciativa pública. Então, hoje, o que a gente percebe, principalmente no mercado portuário, é a falta de investimentos da iniciativa pública para poder gerenciar estas informações. Por exemplo, e ser o árbitro dessa... Não adiantam todos os caminhões chegarem, todos os contêineres chegarem ao mesmo tempo. Essa é uma grande dificuldade. Você pode criar um sistema de agendamento, você pode mandar os caminhões, existe um sistema, mas você ainda precisa de um árbitro que gerencia essas exceções. Porque quando eu tenho um caminhão que não tem um agendamento, que ele está fora de uma janela, eu preciso ter algum órgão
exercendo alguma ação em cima desse motorista, em cima desse caminhoneiro. Então, por que nós continuamos vivendo mais do mesmo? Porque nós temos um sistema de agendamento, algumas empresas respeitam esse sistema de agendamento, mas, consequentemente, as outras que não os respeitam acabam gerando esse acúmulo de trânsito que a gente percebe dentro da cidade e não existe um hábito para que possa penalizar de alguma forma esses incidentes que a gente percebe e vivencia na cidade de Santos. Maxwell, eu vi ali algumas câmeras instaladas na balsa ali junto à Dersa, não é? E não só, claro que o Porto hoje é o grande mercado, vocês atuaram até em Roterdã, na Holanda, vamos falar disso daqui a pouquinho, mas também tem soluções aí para as cidades também, soluções como reconhecimento de placas e outras ferramentas importantes que vocês atuam também. Gostaria que você explanasse um pouco mais sobre isso. Esse projeto, especificamente da Dersa, foi um projeto implementado para a constituição da Central de Controle Operacional das Travessias. A Dersa não tinha nenhuma informação até aquele exato momento e nós implementamos ali, além de câmeras de monitoramento com alta resolução, um sistema de OCR para fazer a leitura das placas, a fim de controlar e gerenciar o tempo de fila para que o departamento operacional pudesse agir com maior eficiência. Esse é um projeto implementado há quase 4 anos e em funcionamento em todas as travessias do estado de São Paulo. Zé. Você está também fazendo a modernização do Centro de Controle Operacional do Santos Futebol Clube. Como é que é esse processo também? Como é que está? Como o Nicolau pontuou inicialmente, nós tivemos domingo na Vila Belmiro, parabenizar também a todos os santistas pelo título, principalmente ao Ricardo Oliveira, que muito obrigado, jogou muito demais. E posso dizer que hoje vocês têm... Bem-vindo à nossa torcida. Precisamos reconhecer, Zé, a gente precisa reconhecer, né? Apesar de termos outras opções, mas a gente precisa reconhecer principalmente o papel do Ricardo Oliveira, que fez uma partida decidiu o jogo, né? exemplar e decidiu o jogo. E se a gente pode pontuar e falar um pouquinho a respeito de futebol, é o que eu sempre digo, né? Você pode ter qualquer tipo de tática, mas o talento é o que faz a grande diferença. E nesse caso foi o que ocorreu. O talento do Ricardo Oliveira foi algo necessariamente que fez a diferença no Santos Futebol Clube. E falando de Santos Futebol Clube, nós implementamos um sistema de monitoramento, que foram os sistemas utilizados nas últimas 3 Copas do Mundo. Um sistema fabricado pela Indigo Vision, uma empresa sueca, onde tem uma compressão de vídeo e filters de monitoramento. O que são filters de monitoramento? A gente fala muito isso, né? E principalmente no mercado tecnológico a gente consegue interpretar, mas para o telespectador entender, essas filters são reconhecimento de face, eu consigo contar pessoas, avaliar determinadas situações ou circunstâncias pontuais, como o acúmulo de pessoas, para que a central de monitoramento consiga tomar ações preventivas e não única e exclusivamente corretivas. Esse projeto foi um projeto que nós iniciamos em janeiro desse ano e estamos em fase final de conclusão. Já temos algo em torno de 100 câmeras integradas a essa aplicação e estamos finalizando a implementação de mais 12 câmeras Speed Domes. Speed Domes são as câmeras que chegam a ter um zoom de 24 vezes aquilo que nós conseguimos enxergar, né? Então a gente chama de 24x óptico, que é 24 vezes aquilo que a gente consegue enxergar naturalmente com o olho humano. Bom, quando você falou identificação, eu fui mais longe. Os grandes eventos hoje, você tem a preocupação hoje com o terrorismo, que é iminente no mundo inteiro, fora o ISPS Code, que você já explicou, mas essa questão do reconhecimento, né, de rostos, por exemplo, numa escala menor. Já foi utilizado na Copa do Mundo, vai ser utilizado na Eurocup, com certeza vai ser utilizado nas Olimpíadas. Isso é uma demanda que não se pode desprezar mais, né? O uso da tecnologia para combater episódios de grande monta, como o terrorismo, por exemplo, tão difundido, infelizmente, no mundo. Os grandes congressos internacionais de tecnologia pontuam isso de forma bastante incisiva. A gestão e o controle de grandes eventos, e principalmente das grandes cidades hoje, eles vão ser necessariamente feitos por tecnologia. Não tem como mais as forças, tarefas como polícia militar ou polícia civil, não utilizar dessas tecnologias para poder fazer um monitoramento mais eficiente, seja de cidade ou seja de eventos. E os investimentos nisso, eles têm sido investimentos significativos, principalmente no que tange a questão de reconhecimento facial. Isso é um protocolo que nós chamamos de H264, um protocolo desenvolvido na China e que vem sendo desenvolvido de forma substancial. A gente pode afirmar que nos próximos
5 a 7 anos, a grande maioria das câmeras implementadas no mundo vão se utilizar desse reconhecimento facial, dessa feature dentro de todos os equipamentos. Câmeras inteligentes, né? São câmeras inteligentes. Você disponibiliza imagens de suspeitos, né? Através de um banco de dados. Através de um banco de dados, né? Só estou falando numa linguagem assim sem dúvida, mais popular para que nosso telespectador possa entender. Você disponibiliza, vamos supor, imagens num banco de dados de pessoas suspeitas, ou até bandidos, ou terroristas, e ela faz a identificação. Hoje nós temos, assim, num aspecto bem amador, para o pessoal poder entender mais ou menos, as próprias câmeras de celulares mais simples, né, de celulares até mais sofisticados, smartphone, elas identificam o rosto. Você pode até se mexer, a pessoa se mexe, ela acompanha onde está o rosto. E ela consegue identificar. Onde está a face. E algumas câmeras até batem a foto, o smile, né, ela bate no sorriso, ela é ativada e programada para isso. E você dá o sorriso, ela bate a foto. Então, essa identificação de câmeras inteligentes é muito importante, porque sempre previne, né, o Maxwell? Vai criar uma prevenção grande no mundo tão conturbado, né, que nós estamos vivendo. E o grande desafio tecnológico hoje é fazer esse reconhecimento em ambientes que nós chamamos de não controlados. São ambientes externos. Um estádio de futebol, um grande evento. Hoje, grande parte dos investimentos em desenvolvimento, principalmente nesse segmento de CFTV, vem sendo direcionados para essa questão do ambiente não controlado para reconhecimento de face. É algo que a gente pode afirmar o grande Big Brother mundial dos próximos anos, se assim a gente pode afirmar, né? Ô Maxwell, fala um pouco da participação da Ergos lá na automatização do Porto de Roterdã, fazer um pequeno comparativo de eficiência dos movimentos portuários que são necessários lá para você retirar uma carga lá do terminal e aqui no Brasil, comparativamente, e cite alguns portos do mundo que vocês também estão atuando. Isso é bastante pertinente, Zé. Eu tive em Rotterdam algumas vezes, principalmente passando por alguns treinamentos, depois disso entendendo toda a parte operacional de Rotterdam e fruto disso trazendo essa tecnologia principalmente para o Brasil. Para que o telespectador tenha uma ideia, aqui nós comemoramos recordes de movimentação quando nós atingimos algo em torno de 25 a 28 movimentos por container. Ou seja, cada vez que eu pego um container, eu faço uma movimentação, eu calculo essa movimentação 1, 2, 3, 4, até que eu chegue em 25, 28. A partir do momento de uma descarga de navio, 25 a 28 movimentos é algo para se comemorar no Brasil. Em Rotterdam, para que a gente tenha uma ideia, para que o telespectador entenda em casa, eles comemoram uma eficiência operacional em torno de 5 movimentos, ou seja, retira, faz 2 ou 3 movimentos no pátio e mais um movimento para descarga desse container. Então, os números são muito distantes e a gente ainda tem muito a evoluir nesse sentido. Para que a gente possa também ter um efeito comparativo, o truck circle, que nós chamamos, o ciclo dentro de um terminal por um caminhão, é algo em torno aqui no Brasil para importação de 1 hora e 28 minutos, enquanto em Rotterdam são algo em torno de 12 a 17 minutos, dependendo do tipo de terminal. Então, a distância é muito grande, a eficiência é significativa. Né? Mas sempre foi, né? Mas começaram, Nicolau, começaram. Esse é o nosso grande desafio. Isso também não foi da noite para o dia, né? Isso não aconteceu. Em área, em metro quadrado, eles têm também uma área menor que a nossa, né? Nicolau, e tem uma produção muito maior numa área bem menor. Eu tive com um dos diretores da iniciativa pública de Rotterdam, como se fosse a CODESP aqui, o órgão que regulamenta estas questões. E por incrível que pareça, eu questionei ele no sentido de que vocês estão abrindo mais portos, né? Vocês cada vez mais estão difundindo mais terminais no porto de Rotterdam. Como é que vocês avaliam essa questão da demanda? Porque vocês precisam balancear essa demanda. E a entidade, o diretor da entidade me foi muito transparente quando ele afirmou de que isso não é uma preocupação do órgão governamental, ele tem que abrir mercado, ele tem que fazer com que a competitividade seja em larga escala para que a eficiência seja
também equivalente aos investimentos que estão sendo feitos. Enquanto aqui no Brasil, para que você abra um terminal, né, para que você tenha disponibilidade de investimento para isso, você tem que passar por uma série de etapas que inviabilizam a iniciativa privada. Mas há muitos anos eles têm uma economia também estabilizada, né? Nós temos que ver que a Holanda é um país que tem uma economia estabilizada. Mas, Nicolau, se nós pararmos para pensar, e eu gosto muito de debater sempre isso, nós precisamos mudar um pouco a nossa agenda aqui no Brasil, né? A Holanda era um país que sofria por inúmeras inundações e se transformou hoje no maior hub portuário do mundo. É um país que é do o Brasil tamanho tem do uma estado de série São Paulo, de dificuldades, né? nós temos uma série de dificuldades, mas nós precisamos mudar a nossa agenda, a gente precisa caminhar e fazer uma agenda mais positiva para que a gente consiga também transformar o nosso país num país um pouco mais eficiente e produtivo. A gente tem competência para isso. Bom, para encerrar, Maxwell, já agradecendo a tua presença aqui, em relação ao Porto de Santos, esse processo, esse reconhecimento que precisa evoluir tecnologicamente, já está em andamento? Esse processo, timidamente, mas já está em andamento? A Codesp tentou licitar isso 2 ou 3 vezes, é um processo que está em andamento, nós esperamos e temos a expectativa, falando da agenda positiva de novo, Nicolau, de que esse processo ele venha a ser publicado pelo menos esse ano, para que a gente possa dar mais subsídios para os terminais privados a partir dessa nova implementação feita pelo Portolog no Porto de Santos. Eu acredito que esse ano de 2016 a Codesp consiga licitar esse processo. Não é algo do nosso controle, mas é a expectativa que a gente tem para o segmento. Maxwell Rodrigues, vice-presidente da Argus Group, muito obrigado pela presença. Nos encontramos lá no programa da rádio nas segundas-feiras, né? Eu que agradeço, Zé, agradeço ao Nicolau pela presença. Uma boa noite a todos os telespectadores. Segunda-feira estaremos de volta no Bom Dia 107, todos nós juntos. É isso Muito aí. Obrigado. Bom, no próximo bloco, o presidente da Fundamar, um que é voltado a estudos do mar, ações ambientais, ecológicas e muito mais, vai estar aqui representada pelo seu presidente, o Beto Baiari. Já já no CDL TV. Rapidinho, não sai daí. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa. Você que está em casa pode interagir conosco e acompanhar nessa segunda metade do programa do CDL TV, o programa da CDL Santos Praia, o Beto Baiari, que é presidente da Fundamar, um homem com um trabalho relevante e com projetos interessantes para você também, sempre de cunho socioambiental, preservação da natureza e também geração de negócios que você pode também realizar cuidando do meio ambiente e tudo mais. Ao meu lado continua aqui o nosso convidado e de todas as semanas, convidado não, comentarista fixo do programa, Nicolau Obeide. E o Beto Baiari também, que vai estar conosco nessa segunda metade do programa. Você pode interagir conosco pelo telefone fixo 3289-9495, 3289-9495 e o WhatsApp 99782-9970. Tá aí o telefone fixo e aí também o WhatsApp 99782-9970. Boa noite, Beto, bem-vindo. Boa noite, Zé, e boa noite, Nicolau. Boa Agradeço noite. Já de antemão aí a oportunidade de poder explanar um pouquinho do que a Fundamar tem como projeto e tem feito aí as ações aqui na cidade, em toda a região aqui da Baixada Santista. Tudo bem, Beto? É um prazer tê-lo aqui com a gente. Explicar da Fundamar, falando da Fundamar, aí uma entidade tão importante aí para o meio ambiente, né? Que causa aí efeitos diretos aí a vida, diretos e indiretos, né? A vida do ser humano. Eu acho que todas as pessoas deveriam pensar mais e traduzir mais o que é meio ambiente e preservação de todo o mundo aí que vivemos para os nossos sucessores e futuros, né, que estarão aqui. Com certeza. A Fundamar tem um papel de bastante relevância. A gente fomenta, na realidade, o progresso ordenado, sustentável, fomentando aí todas as atividades sustentáveis, sobretudo aí o turismo ecológico, né? Nós temos aí como base principal realmente a proteção ambiental, mas é importante dizer que o progresso sustentável é necessário nesse momento. Então,
tudo isso engloba uma consciência ambiental, né? Uma educação ambiental. Eu tenho, sem querer te interromper, eu tenho eu sou muito assim, gosto muito de meio ambiente e tenho uma casa no litoral, lá em Ilha Comprida, não sei se você conhece a Ilha do Cardoso. Maravilha. Aquela região. Sim. E a Ilha do Cardoso é uma região preservada, protegida, tombada, né, sim, pelo patrimônio, patrimônio mundial, né? A Ilha do Cardoso, inclusive, ninguém... Mas tem lá a Baía dos Golfinhos. Existe algumas... Marujá é uma comunidade onde as pessoas até hoje não têm luz, por incrível que pareça, porque não pode, né, realmente ser desmatado, mas tem uma comunidade lá. E eles vivem em muita harmonia com o meio ambiente. É interessante a maneira que eles conseguem atrair turistas, né? Porque é maravilhoso lá, uma praia maravilhosa. Eles atraem turistas, vivem na região, têm um certo conforto e conseguem, sem estragar o meio ambiente, sem depredar, né, o meio ambiente, vamos dizer assim. A consciência do lixo, que eu acho que é muito importante, né? Que no caso você vai falar, e a consciência também da pesca. É interessante que esses tipos de pescadores, eu percebo isso, eles pescam de acordo com as suas necessidades e não aquela pesca de acabar realmente. Larga escala, uma pesca de pesca subsistência. comercial. Mas uma pesca da necessidade. Então, eu queria que você falasse mais sobre isso, inclusive, não sei se você conhece essas regiões. Conheço, com certeza. É muito lindo. Aliás, estive recentemente lá em Cananéia, Ilha Comprida, fazendo um passeio com a família. A gente sempre procura, eu particularmente procuro mostrar aos meus filhos aquela atividade, aquele ambiente no qual eu nasci e fui criado, né? Então, eu frequentei durante muito tempo Sorocotuba, a praia de Sorocotuba, que na época a gente chamava de rancho. Eram inúmeras casinhas penduradas na costeira. Isso. Depois criaram-se lá os condomínios e é exatamente essa... Condomínios esses que hoje estão sendo questionados aí pelo Ministério Público, se eu não me engano. Ali tem duas praias, Sorocotuba e a outra... Éden. Chamavam de Éden, mas não era Éden, né? Na realidade, era outro nome. Outro nome. Era Sorocotuba, agora está me fugindo o nome. Sim. Que depois virou essa tal Praia do Éden, né? Mas o papel da Fundamar é exatamente esse. Nós temos um projeto muito interessante na Fundamar, Zé, Nicolau, chama-se Raízes Caiçaras. Esse projeto visa manter a tradição do povo caiçara, que é tão importante para a nossa história. O que hoje acontece? Com esse capitalismo selvagem, né, se assim a gente pode dizer, e o consumo desenfreado, o povo caiçara está perdendo a característica porque os filhos, as novas gerações, elas estão procurando outras atividades que não a de caiçara, porque hoje a pesca, sobretudo essa de subsistência e tudo, está cada vez mais escassa, fica difícil, eles não estão conseguindo, na realidade, se sustentar com essa atividade. Então, o que a Fundamar pensou? Hoje, palavra mundial sustentabilidade. E uma das atividades que está ganhando muita força no mundo inteiro é o cultivo de peixe. O cultivo de peixe na Ásia, nos Estados Unidos. E, na minha opinião, é o futuro, porque eu sou pescador e mergulhador. Mergulhador autônomo, faço pesca submarina e pesca esportiva. Então, eu pude observar ao longo dos meus 39 anos de idade a degradação, está cada vez mais escasso. A pesca submarina ou a pesca esportiva é uma pesca seletiva. E a nível de igualdade e de competitividade com o animal do ambiente, no caso o peixe, né? Você usa o arpão para pegar o peixe. E seletiva. Agora, a gente geralmente procura pescar aquilo que vai consumir. Exatamente. Não, mas a pesca de rede é uma covardia, né? Eu tenho na minha casa em Ilha Comprida, eu canso de ver aquelas redes, aqueles barcos que passam com aqueles braços abertos. Eu não sei qual seria o nome adequado, né? Para aquelas... Sim. E com redes que eles pegam desde, acho que rede com malha 2, 3, sei lá qual é a malha, até redes com malha... Vão degradando todo. E eles vão arrastando tudo. Aí o que acontece? Até o Zé brinca comigo, né? Porque eu tenho um osso de baleia
na minha casa, e o Zé ele gosta de brincar e tirar um sarro do osso, que eu contei a história desse osso de baleia. É uma lenda, é uma lenda. Mas é uma história que... Aguardem um filme, o osso de baleia. Mas na realidade... Longa-metragem. É verdade. Mas, na verdade, esse osso de baleia é triste e lamentável, porque foi um animal que foi morto exatamente por uma pesca desse tipo, predatória, e o animal foi ferido, aliás, e acabou morrendo e veio morrer na praia, na qual depois ele... que é onde surgiu essa história que o Zé brinca. Mas eu canso de ver golfinhos, né, que são botos, né, o golfinho. E são pegos acidentalmente, né? Verdade. Que são, eles se prendem, né, se enrolam. Tartarugas. Muita. As tartarugas, elas chegam até a comer plástico, né? Elas comem, existe uma pesca que chama-se pesca de espinhel. No caso, já existe uma legislação em vigor que o anzol, o espinhel é uma linha longa, com vários anzóis, e que agora precisam ser anzóis circulares, que a ponta é circular para pegar só na ponta da boca. Que ele não possa engolir, né? Isso. E existe um programa, um projeto que chama o Projeto Albatroz, que é aqui da região, que é uma espécie de espantalho que os barcos de espinhel colocam para que dê tempo da isca do anzol afundar e o albatroz não pegar o anzol no qual está a isca jogada. Então, é espetacular o projeto que eles têm e isso é difundido no mundo inteiro. Porque senão ele pensa que é um peixe e vai lá e pega e ele se Agora, esse projeto Raízes Caiçaras, ele, na realidade, visa manter essa tradição da cultura caiçara, porque essa atividade é tão rentável, hoje é o futuro, né? O cultivo de peixe é o futuro e que não está ainda difundido. Então, a gente dá toda a assessoria para a comunidade caiçara, para que eles possam difundir essa atividade naquela comunidade deles, dentro de uma organização, obviamente, e lá eles possam ter uma rentabilidade. E tem uma rentabilidade, uma sobrevivência. Com certeza, gera emprego, capacitação profissional. Não tem o problema da época do recesso, né? Que é da época do... É sazonal, né? Você tem espécies de peixe que são sazonais. Então camarão. Exatamente. Criação de camarão também tem, né? Você tem defeso. É defeso, mas existe criação de camarão também em épocas de... Sim, aí quando é camarão de cultivo, você não tem o defeso dele. Não tem o defeso, você tem vários tanques. É o futuro, na realidade. É o futuro e a manutenção e a preservação, né? Porque é isso aí. A quebra também do equilíbrio ecológico. Do equilíbrio ecológico, exatamente. Da quebra do equilíbrio ecológico, causa danos ao meio ambiente. Eu me lembro de uma época do Mato Grosso, um pouco diferente da época do Mato Grosso, o pessoal, eles matavam jacaré e começou a ter a proliferação muito grande da Hoje existe piranha, uma estação, né? que pode pegar jacaré, não sei. Eu também não conheço muito desse... Ô Beto, eu queria te perguntar justamente a Fundamar que essa questão do desenvolvimento sustentável, na nossa região, ela é um ponto-chave. Você tem o porto, evidentemente, com toda a sua força econômica, o maior porto da América Latina. Ao mesmo tempo, você necessita a dragagem, os navios, de repente, necessitam de uma profundidade de canal maior. Você tem o estreitamento ali da faixa de areia da Ponta da Praia. Tem várias inter-relações que vocês estudam profundamente, né? No caso, por exemplo, da Ponta da Praia, nós tivemos esse estreitamento da faixa de areia, que é um fato, já estão se tomando medidas protetivas. Né? Agora temos essas ressacas também, eu sei que são duas coisas diferentes. Mas essa questão da Ponta da Praia que preocupa muito. Vocês têm estudos bem completos a respeito disso, né? Sim, temos sim. Eu costumo dizer que Santos tem vocação natural portuária e uma aptidão para o turismo. E tem um potencial que é desperdiçado para o turismo. A Fundamar, ela defende sim um projeto em específico que pode ajudar. Na verdade, ele foi baseado nessa questão da erosão da Ponta da Praia e foi também baseado na questão das ressacas que vem acontecendo aí com uma maior frequência nos dias de hoje. Tudo isso é reflexo de intervenção humana desde 1940, quando aterraram toda a Ponta da Praia para serem construídas as avenidas em frente aos clubes.
né? Então, a gente tomou o cuidado de chamar alguns pesquisadores de renome que tem uma pesquisa bastante avançada nesse segmento, que é o Thiago Zenker, da Unicamp, um doutor inteligentíssimo, e que até onde eu conheço, é quem tem a pesquisa mais aprofundada nessa questão. O que acontece é que a Fundamar hoje tem um projeto que vem ao encontro dessa pesquisa que foi feita por esse grupo de pesquisadores da Unicamp, onde seria criado um grande mole que tem a extensão do ferryboat até uma ilha artificial. É o Santos Vivo que você... É o Santos Vivo. Nós temos umas imagens, vamos até pedir para o nosso diretor, claro. por favor. Eldo, solta aí as imagens do Santos Vivo para ilustrar melhor, tá aí. Da Fundamar, aí o Beto, aí você vai desenvolvendo e ficar mais ilustrativo. É um projeto que a gente chama como um Waterfront, é um projeto que já foi feito em outros lugares do mundo, em grande escala, em menores escalas. Vai mudar a foto aqui do nosso cenário, hein, Beto? Olha só. Pois é. E eu posso até citar, você veja só, você tem a escola de vela do lado e uma arena do lado do ferryboat, na extensão, ao longo da orla toda, a gente tem um grande bulevar seguindo toda a orla, com algumas marinas públicas, né? Aí mantém a ponte ali da seriam praticagem. várias marinas. Sim, mantém a ponte da praticagem, mantém a ponte da marinha, do semafórico, e aí você começa a ilha artificial com 2 berços para navio de passageiros, né? Com pavilhão de exposição, shopping, teatro, hotel, cinemas, uma arena multiuso, uma marina de honra, podendo sediar aí alguns eventos como regatas ao redor do mundo. Então, é um projeto complexo, mas é um projeto plausível, é um projeto que já foi apreciado por alguns investidores que tiveram um profundo interesse em fazer esse investimento aqui na cidade. O que falta, ao meu ver, é realmente uma vontade política e uma força política para que a gente possa projetar a cidade a nível internacional no turismo receptivo, sobretudo aproveitando esse potencial que, no meu entender, é desperdiçado. Quem conhece Miami pode entender Nicolau, bem o que você está falando. A Marina da Glória, ela no Rio de Janeiro, ela está situada no aterro do Flamengo. O nome já diz, é aterro do Flamengo. Foi um lugar que foi construído. Eu até outro dia comentei sobre o aterro do Flamengo, que hoje com essas preservações de meio ambiente, tudo não pode, né? Duvidaria se hoje o Rio de Janeiro fizesse o aterro, né? Sim. Mas impacto ao meio ambiente isso aí causaria? O impacto é positivo com o meio ambiente. Já foi feito estudo? O estudo, esse projeto, ele vai ao encontro do estudo que foi feito. Então, é um grande mole para dissipar a energia da ressaca, para que não chegue na praia e não tire areia e, pior ainda, que dê algum tipo de prejuízo à infraestrutura da cidade. Beto, chama a atenção, eu também lembrei de Dubai, que tem muitas coisas planejadas, enfim, não sei exatamente em termos de marinas, mas eu vi um cenário de turismo internacional, né? Sim. E o que acontece, eu vejo com estranheza que no nosso país, com esse litoral tão rico, você não vê projetos como esses, que seriam interessantíssimos para gerar empregos, para trazer recursos para o Brasil. Por que isso acontece? É uma falta de vontade política generalizada? Olha, quais são os obstáculos? Eu creio que a burocracia brasileira, né? Você vê, Nicolau, nos Estados Unidos é tão fácil você criar um atrator submerso, criando um recife artificial. A pessoa lá pega um navio que é sucata, ao invés de desmanchar o navio, ele dá todo o tratamento para esse navio e afunda o navio e cria lá uma atração para passeio de mergulho e pesca esportiva. Aqui no Brasil tudo é muito difícil de ser feito. Então eu vejo que é muita burocracia e a falta de vontade política é enorme. É enorme, né? É enorme. Bom, e qual o orçamento mais ou menos que você imagina seria a iniciativa privada? Que teria como isso terrenos de marinha? Seria um projeto de várias etapas, né? Exatamente. Isso é muito importante a gente frisar, que a cidade só tem a ganhar com um projeto dessa envergadura.
seria feito, por exemplo, numa modalidade de parceria pública-privada, onde o investidor teria a possibilidade de, no mínimo, 30 anos de exploração, e depois a cidade herda o equipamento e ela pode, sim, ou explorar de forma a arrendar, ou ela própria explorar. O investimento, Zé, que você me perguntou, hoje eu não tenho esse número com exatidão para te falar. O que eu posso te falar é que existiu, na realidade, há um tempo atrás, um grupo chinês interessado em fazer esse investimento, e um grupo chinês que é líder mundial de entretenimento e marinas no mundo. Inclusive, eles compraram recentemente uma empresa, uma fábrica de iates de luxo da Inglaterra chamada Sunseeker, pela bagatela de R$1,5 bilhão de reais. Então, por aí você vê o potencial dos contatos que a gente teve interessado nesse projeto. Bom, Beto, agora mudando um pouquinho da Fundamar também, você falou muito bem do projeto, das raízes caiçaras, não é? As novas gerações, ao mesmo tempo que elas estão abandonando esses hábitos da sua cultura de origem, né? No caso a cultura caiçara, ao mesmo tempo também a gente vê uma geração que é preparada para, está sendo educada para conviver com respeito ao meio ambiente, com a reciclagem, com o desenvolvimento sustentável. Existe uma cultura muito grande. Vocês atuam bastante em relação às crianças também. Fala de alguns projetos, que as crianças são grandes multiplicadores disso tudo. Esse projeto, eu acho assim, é o mais gostoso de eu trabalhar. Primeiro, eu sou esportista, como acho que a grande maioria dos nossos amigos. Eu sei que você surfa e pratica jiu-jitsu, e a pesca também, né? Então, a gente tem um projeto de educação ambiental voltado às crianças. Então, a gente tem algumas atividades bem lúdicas, didáticas, com contação de histórias, cartilha de colorir. E para os maiores, a gente confecciona, a gente inicia uma campanha de arrecadação de garrafa PET e confecciona pranchas de stand-up, que é o que está na moda, a partir do reuso dessa garrafa PET. Então, a gente faz, geralmente na Semana do Meio Ambiente, a gente percorre algumas escolas que têm interesse nessa atividade, e a gente faz essa oficina, prepara essa oficina de reuso, de reciclagem dessas garrafas PETs para os alunos que têm esse interesse de fabricar prancha de stand-up. E nós temos também um ciclo aqui que precisa ser quebrado, que é muito difícil, por causa das ocupações irregulares. De maneira nenhuma a gente quer estigmatizar nem acusar ninguém, mas essa poluição do estuário, não é? Da nossa área de manguezais e tal, tem um impacto nefasto aqui para a nossa região. Você não entende assim também? Com certeza. Isso já é um reflexo de um problema social, né? Então, a gente não é só inerente à Baixada Santista. Exatamente. Esse déficit de moradia faz com que as pessoas procurem algumas situações, digamos assim, improvisadas. Viver como exatamente. pode, como dá. E o poder público não tem ainda uma solução imediata e tão pouco dinheiro para que possa ser feita uma solução definitiva para essa questão do déficit habitacional. E com isso acaba aí as favelas, né, crescendo, sobretudo na área de mangue, na área estuária, né? E sem precisamos ir muito longe, é só atravessar aqui a balsa e ali na praia de Nossa Senhora do... Sim. Pouca Farinha, né? Que todo mundo conhece como Pouca Farinha, e ver ali o problema maior está mais lá são áreas dentro, que em qualquer país seriam áreas nobres, né? Sim, áreas com certeza. Teriam marinas. Esse é o potencial que eu digo que é desperdiçado. Mas a gente está falando de uma área nobre. O problema social que a gente vê é mais para dentro do canal, na periferia, onde as favelas no estuário estão cada vez maiores e sem infraestrutura de saneamento básico e as pessoas não se preocupam e não têm o entendimento e o conhecimento adequado de educação ambiental. Então, eu acho que falta realmente um pouco mais de empenho do poder público e das organizações ambientais. Você está sendo gentil, né? Mas pouco mais você está sendo bem gentil. Mas eu acho que isso aí é uma conjunção de esforços para que a gente resolva esse problema. A sociedade organizada tem que participar também.
Claro, não e a é só o poder conscientização público. dessas famílias também que às vezes por ali estarem de um custo de água, de luz, também vivem numa condição insalubre. Com Acho que a educação, em geral, está no o pior cerne é que dessa criam outras gerações e outras Exatamente. gerações que vão seguir no mesmo ritmo e não vão conseguir sair dessa mesmice, né? Com certeza. A Fundamar ela tem essa preocupação e o cuidado de também desenvolver essas atividades com as crianças, também da rede pública de ensino, e buscar algumas ações junto a essas comunidades mais afastadas, remotas aí, para que a gente possa diminuir, assim, esse impacto negativo que está acontecendo aí no meio ambiente. Ô Beto, a gente está conversando aqui com o empresário Beto Baiade, e também presidente da Fundamar. A Lilian Rezende manda uma pergunta para a gente, não é bem exatamente o tema, mas está bem relacionado. Ela é do Embaré. Por que existem casas e morros onde a área de preservação e no VLT ficou parada por causa da promotoria do Ministério Público do Meio Ambiente? Não é uma contradição? Verdade. Concordo. Verdade. Não tem como discordar. Eu acho que tudo... Só acho que a única diferença, desculpe se você me permite, eu sei que a resposta era sua, eu estou sendo indelicado até com Imagina. você. De maneira nenhuma. Mas eu acho que a única diferença é o problema cidadão, né? Que, no caso, moram no morro, em costas de morro, onde há periculosidade, mas ali tem pessoas. O VLT não, o VLT poderia ser embargado porque não está atingindo pessoas. Essas pessoas estão sendo retiradas, né? Não sei se você está participando das cotas, da mudança do pessoal das cotas, que tem que ser retirado acho que até o final de 2017. A data precisamente eu não sei. Eu sei que está havendo... E é uma por discussão, ordem do Ministério Público. E é uma discussão grande, porque, como foi falado anteriormente, há um déficit de habitação muito grande. E para se resolver essa situação, leva realmente um determinado tempo e dinheiro. E dinheiro está escasso, né? Ainda mais nessa crise que... Não em Brasília. Em Brasília está sobrando. Mas você vê que a arrecadação caiu, os empresários estão cada vez reclamando mais. Essa paralisia que é ruim, não é? A Muito embora amanhã quantidade talvez tenhamos novidades. desemprego que foi gerado com essa crise. Então, é uma conjunção de fatores que realmente levam a gente presenciar todos esses problemas. Beto, muito obrigado pela sua presença. O Beto Baiade, presidente da Fundamar. Quero que você deixe aí um caminho para as pessoas conhecerem a tua fundação, não é só sua, né? Tem um grupo muito fundação muito de dedicado todos, lá. é pública, é uma então, organização. tem uma sede, tem um site também, Sim, por favor, com anuncie para os certeza. nossos telespectadores. O nosso site é www.fundamar.org.br. Aí peço a gentileza que possam explorar um pouquinho a nossa vida e nossos objetivos, nossos projetos. E eu quero agradecer Nicolau, Zé, pela oportunidade. Espero ter outras oportunidades que a gente possa discutir mais assuntos pertinentes da cidade, aí, que é de extrema importância. Ok, muito obrigado, Beto Baiade. Obrigado, Nicolau Beide. Nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo. Hoje tem cobertura dos Jogos da Unisanta ao vivo, aqui na Santa Cecília TV. A todos vocês, obrigado e até semana que vem.